assunto para estar conversando com vocês aqui, para elevar o nosso tema a todos os nossos colaboradores, sempre com muita reflexão, tá? Então, esse tema, ele traz inúmeras reflexões, porque estar no caminho da excelência inclui várias ações que nós temos que ter para que a gente consiga colocar esse tema escolhido para 2025 em prática. Então vejam que a nossa estrela, né, o nosso sol vai sempre brilhar, porque nós temos pessoas aqui que estão dispostas a brilhar também, porque senão a empresa sozinha não tem efeito nenhum, né? E aí eu vou comentar com vocês sobre essa questão aqui da experiência que nós já trouxemos no nosso primeiro encontro desse ano. Nós ressaltamos a experiência dos nossos colaboradores através do benefício que nós concedemos, onde cada ano do colaborador aqui na empresa equivale a 2% a mais no nosso Vale Alimentação. Então, através desse benefício, nós iniciamos o ano com esse tema, ressaltando que a experiência dos nossos colaboradores faz toda a diferença, porque nós precisamos de pessoas que estejam engajadas a crescer, a se desenvolver. E somente com essa palavrinha aqui, que a gente caminha com excelência, porque cada vez mais, adquirindo experiência, a gente vai se tornando melhores naquilo que a gente faz. Concordam com isso? Bom, ressaltamos no nosso primeiro encontro essa questão da experiência. Aí nós seguimos com essa sigla aqui, que foi a CPR, que eu gostaria que vocês não se esquecessem, porque trabalhar essa sigla aqui, conhecimento, prática e repetição, nos leva a conquistar as habilidades que nós precisamos para desenvolver as nossas tarefas. Lembram-se desse assunto também? Então, nós conversamos, né, porque é através dessa sigla aí, CPR, conhecimento, prática e repetição, né, que nós alcançaremos a melhoria das nossas habilidades, porque a gente está repetindo, fazendo sempre aquele processo e a gente vai se tornando cada vez melhor. A gente vai sendo, né, colaboradores que traz ideias para o nosso processo, como foi o caso, né, que o Marcos Paulo e o Márcio citaram. Então é muito importante que a gente pense nas habilidades que a gente precisa estar sempre desenvolvendo para que a gente consiga o crescimento dentro da empresa que a gente está, correto? Porém, nada adianta a gente trabalhar o tema da experiência, a trabalhar o tema da habilidade, se a gente não estiver envolvido com esse fator aqui, que é o tempo. Então, por que o tempo está envolvido no caminho da excelência? Porque nós precisamos de tempo para que as coisas aconteçam na nossa trajetória profissional. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, ela não vai acontecer da noite para o dia. A gente precisa de tempo para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga evoluir e assim a gente vai se desenvolvendo na nossa trajetória profissional. Através do tempo, nós iremos conquistar a experiência que a gente precisa para que a gente se torne excelentes naquilo que nós estamos fazendo, certo? Mas o que acontece? Hoje nós estamos vivendo, né, num mundo um pouquinho acelerado, um pouquinho só acelerado, né? O que acontece? A gente está tão acelerado, né, na nossa vida que muitas vezes nós não temos paciência para esperar as coisas acontecerem. E quando eu falo o verbo esperar, está totalmente ligado ao tempo que eu preciso ter para que as coisas aconteçam na minha vida. Então eu sei que eu preciso ter experiência, certo? Através das habilidades que eu vou conquistando no meu dia a dia, e com isso o tempo vai passando e eu vou dando oportunidade para que eu vá subindo na minha carreira. Nós não temos o plano de carreira aqui na nossa empresa? Então, esse plano de carreira, ele exige o que da gente? Tempo. Porque
nós precisamos saber que nós estamos numa trajetória profissional. E trajetória profissional exige da gente paciência para que a gente possa atender o que o nosso futuro, espera da gente. Mas o que a gente precisa para chegar no futuro? Saber que nós temos que nos esforçar para que a gente possa conquistar os nossos objetivos, não é isso? Então, até agora, eu não falei nada de novo, porque nós sabemos que tudo isso que a gente conversa aqui já trouxe várias reflexões. Mas uma coisa que eu quero acrescentar é que hoje nós estamos num mercado de trabalho que está nos ofertando muitas vagas de emprego. Então, o que acontece? Talvez, seja momentâneo, como muito do que acontece no nosso mercado. As coisas acontecem, de repente chega naquele pico que hoje nós estamos com muitas ofertas de trabalho, não é novidade aqui que todas as empresas precisando de mão de obra. E aí, o que acontece? Tendo mais oferta de emprego, pode ser ilusório o colaborador, ir de galho em galho procurando outras ofertas de emprego. Porque daí o que vai acontecer? Você tem essa liberdade de trabalhar onde você quer. Só que quando você fica nessa situação de pular de galho em galho, você não está tendo tempo para se desenvolver e evoluir em nenhum lugar. Aí quando você vê, você não saiu do lugar. Porque o que acontece com a nossa trajetória profissional? A gente precisa de tempo para evoluir. E aí, se eu fico pulando de galho em galho, então tem uma oferta de trabalho lá fora, às vezes por uma diferença salarial muito pequena. E aí eu vou para aquele lugar, e aí de repente eu vejo uma outra oportunidade, eu vou para aquele outro lugar também, para aquele outro emprego, e quando eu vejo, eu não saí do lugar, porque eu não tive tempo de evoluir em nenhum dos lugares que eu fiquei. Então, muitas vezes, é ilusão a gente achar que ficar pulando de galho em galho, a gente vai conseguir ter sucesso profissional. Porque muitas das vezes a gente não vai conseguir ter esse tempo para evoluir em nenhuma das empresas que a gente passar. Deu para entender? Então, a situação do tempo é muito importante porque a gente precisa de paciência. Na nossa trajetória profissional, não existe caminho que de repente você quer pular para chegar mais perto da onde você deseja. Então não adianta achar que na nossa vida profissional a gente vai ter atalhos, porque a gente precisa passar pelos processos. E passar pelos processos exige que a gente adquira conhecimento, que a gente se desenvolva nas nossas habilidades, mas só o tempo vai nos ajudar a viver essa projeção que a gente precisa ter na nossa carreira, tá? E aqui nós temos muitos exemplos, de colaboradores que estão com a gente há muito tempo e passaram por desenvolvimento profissional aqui dentro. Mas, além de falar, nós trouxemos algumas fotos para comprovar o que eu estou dizendo. Então vejam aqui nessa foto, temos quem aqui? Temos o Márcio. Bom, o que acontece, o que vocês enxergam nessa foto? O Márcio, além do Márcio, o que o Márcio está fazendo aí nessa foto? Colando caixa, muito bem. O Márcio está aqui há 25 anos, então o Márcio também passou por esse processo de aprendizado na nossa empresa. Então vejam que nessa foto ele está colando caixa. E nessa foto? Quem está na foto? Márcio. E o que o Márcio está fazendo? Trabalhando em qual máquina? No riscador. Então ele também, no seu processo de desenvolvimento, aprendeu a trabalhar no riscador. E o que o Márcio está fazendo aqui? Ele está na expedição, ajudando a carregar o caminhão. E nessa outra foto, em qual máquina?
impressora. Ele também estava lá na impressora. E nessa foto? Vejam todo o progresso que o Márcio tem hoje, mas foi porque ele tem uma história aqui dentro. E primeiramente, história de muito aprendizado. Então, ressaltando essa questão do tempo, são 28 anos, né, do Márcio na nossa empresa, mas quanto aprendizado ele teve para chegar onde ele está hoje. Né, o Márcio hoje carrega consigo uma grande experiência, né, no nosso segmento. Hoje ele é um dos nossos líderes, inclusive, e não é à toa que ele está nessa posição. Ele tem uma história de muito conhecimento, aprendizado, desenvolvimento e evolução dentro da Jorsa. Então, vejam que caminhar numa trajetória profissional exige da gente tempo, certo? Então não esqueçam disso, que nós precisamos de tempo para evoluir aonde quer que estejamos, certo? Então fica aqui a nossa dica, que o tempo tem que estar sempre ali, ó, paciência, porque não existe atalho no desenvolvimento profissional. Exige sim uma história de muito esforço e dedicação em primeiro lugar, certo? Então palmas para o Márcio, que ilustrou o nosso quadro.